Sempre que a gente está dirigindo, a gente vê quando está tudo normal, as árvores não chamam a atenção da gente. Compõem o cenário, mas não chamam a atenção. Mas experimente passar num segmento qualquer da estrada onde tenha mangueiras carregadas. É quase impossível você não fixar os olhos ali e ver como está bonita aquela árvore cheia de frutos. E aí nós sabemos que em decorrência de ela estar cheia de frutos, normalmente tem sempre alguém ali por baixo com uma vara ou com uma pedra, tentando aproveitar o fruto que aquela árvore dá. E no texto que nós lemos, que eu quero utilizar a história de Estevão como paralelo, nós vemos Jesus falar claramente sobre a importância que há para nós, servos de Deus, estarmos produzindo frutos. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver que produzir fruto, aqui mesmo no capítulo 15, onde nós estávamos lendo, você abrir aí no versículo 16, você vai ver que produzir fruto não é um mero capricho, que nós como crentes, servos de Deus, devemos produzir se a gente quiser, ou então se der tempo, ou se a gente se achar preparado. Nós vimos na palavra do Senhor Jesus para os discípulos uma verdade muito objetiva. Ele diz assim: não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designeis. Olha a palavra. Vos designei para que vades e deis fruto. Vá e dê fruto. E um detalhe que ele finaliza: e o vosso fruto permaneça. E o fruto permaneça. Nós somos chamados para produzir frutos, para andar dignamente diante de Deus e sermos como um espelho que reflita a glória do Senhor no lugar onde nós estamos. As pessoas precisam ver em nós a presença de Cristo e reconhecer pelos nossos atos que há algo diferente em nossa vida do padrão do mundo que nós estamos vivendo. E aí você olha para a história de Estevão e começa a ver aquele homem que desde o dia em que a Bíblia cita o seu nome pela primeira vez, ela relaciona Estevão a uma característica interessante. Ele era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Estava com os discípulos desde o começo, servindo a Deus, buscando a Deus e dando bom testemunho. Observe na história de Estevão essas características. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio de fé, ele era um homem que estava ali junto todo o tempo e tinha bom testemunho. Ou seja, Estevão era um homem que produzia frutos. Você vê a história de Estevão, ele sendo perseguido, preso, interrogado, humilhado, ele foi combatido, no final foi apedrejado, mas em toda a história dele, em todo o caminhar de Estevão deixou frutos, ações que o faziam diferente de outros. Estevão não insultou os que o perseguiam. Estevão não gritou em desespero por estar sendo preso. Não fugiu com medo, mas enfrentou e testemunhou e produziu frutos como o Senhor ordenou, e no final de tudo o exemplo de Estevão permaneceu. Porque é uma questão até que não gera muita contradição, é meio que unânime. Todos os que estudam a vida de Paulo são unânimes em entender que Paulo foi grandemente impactado pelo fruto que viu na vida de Estevão.
Porque quando Estevão estava sendo apedrejado, sem murmurar, glorificando a Deus e fazendo algo que Paulo nunca tinha visto, Estevão virou para aquele povo e disse assim: perdoa, Senhor, porque eles não estão sabendo o que fazem. Perdoa. Paulo nunca tinha visto. Aquilo não era uma prática dos fariseus que Paulo seguia. Havia algo em Estevão diferente daquilo que havia no cotidiano religioso que cercava Paulo. Nós podemos ser até religiosos ou pessoas comuns, mas só produz fruto, e fruto que permanece aqueles que são lavados no sangue de Jesus. Estevão produziu fruto que permaneceu. Aí a gente olha para a nossa vida e pergunta: qual é o fruto que eu estou produzindo? Não é certo você ser um cristão 007. Os irmãos conhecem o cristão 007? Secreto. É o agente secreto de Deus. Ninguém sabe que ele é crente. Ele é tão escondido, tão oculto, que ninguém sabe que ele é crente. Ele não produz um fruto que as pessoas nem sequer adivinham que ele é crente. Porque às vezes, irmão, você não fala nada, mas a sua atitude, a sua ação leva as pessoas a dizer: tu é crente, não é? Porque as pessoas veem em você uma forma de pensar diferente, uma forma de falar diferente, uma forma de conduzir os seus negócios diferente, uma forma de tratar a esposa, os filhos diferente, uma forma de tratar as pessoas, de conviver, de viver de maneira diferente do padrão que o mundo de hoje vive. Então as pessoas, às vezes você não fala nada, mas as pessoas não conseguem deixar de perceber os frutos que há na sua vida. E foi para isso que nós fomos chamados. O Senhor disse: vos escolhi para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça. Um fruto que permanece, irmãos, ele é um fruto que marca. Ele é um fruto que chama atenção pela sua beleza, pelo seu sabor, ou mesmo pelo seu tamanho. Mas de alguma forma, aquilo marca de alguma maneira, que fica para lembrança. E sempre que é possível você lembrar: um dia eu comi uma manga diferente. Ela era doce como mel, nunca comi uma manga igual. Então aquilo marca, e é desta forma que Deus espera que sejam os nossos frutos. Frutos que marquem a vida daqueles que estão ao nosso redor. Frutos que permaneçam. Frutos que tragam alguma diferença para as pessoas. Em segundo lugar, nós vemos que a palavra de Deus mostra para nós aqui que, além de ser uma ordem de Jesus, só conseguimos produzir fruto, e o fruto bom, se formos ligados a ele. O texto que nós lemos diz aqui no versículo 4, quando ele diz assim: permanecei em mim. Hoje pela manhã nós falávamos aqui no círculo de oração sobre o como Jesus é o centro de tudo. Toda a Bíblia gira em torno dele. Tudo aponta para ele. Tudo se direciona. E se de alguma forma ele deixa de ser o centro da importância, nossa vida sai dos trilhos, sai do lugar, não tem sentido. Até para produzir fruto. Fruto que seja bom, fruto que permaneça, é preciso que nós estejamos ligados em Jesus. A palavra dele aqui no versículo 4 diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. As pessoas podem até produzir frutos diversos. A Bíblia chega a citar frutos maus, frutos de injustiça,
Há muitas das nossas ações que são como que frutos podres. As pessoas, quando provam, quando experimentam, rejeitam, falam mal, ignoram. Uma árvore que só produz fruto ruim é uma árvore que tem a tendência a ser cortada, a ser desprezada. Ninguém liga para aquela árvore. Mas uma árvore que produz frutos, ela é desejada. As pessoas a procuram porque sabem que ali vão encontrar coisas boas. Se nós não estamos ligados a Cristo, a nossa tendência é produzir coisas ruins. Daí Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, que há um fruto que ele chama da carne e outro que ele chama do espírito. O fruto da carne é resultado de alguém cuja vida não é dominada, controlada, influenciada pelo Espírito de Deus. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus agindo em si mesma, quando ela não dá lugar ao Espírito Santo, quando ela não está ligada a Ele, que é o próprio Espírito de Cristo, é a seiva que alimenta a nossa vida, que é o ramo. Quando essa boa seiva age em nós, então há tendência que nossas ações sejam ações espirituais. E aquela natureza humana, ela é subjugada e a natureza divina resplandece, produzindo ações que a Bíblia chama do fruto do Espírito. E aí Paulo dá uma lista lá em Gálatas, dizendo assim: o fruto do Espírito é o amor, a paz, a alegria, a tolerância, a bondade, a verdade, o domínio próprio. Ele diz, contra essas coisas a lei não pode. Não tem como reprovar frutos dessa natureza. Mas quando você não está ligado a Cristo, não tem comunhão com Jesus, não alimenta a sua alma da palavra de Deus, não tem o hábito de ler a Bíblia, de orar, de louvar, você começa a perder a seiva que faz o bom fruto aparecer. E aí a tendência é que os frutos ou não nasçam ou nasçam doentes. E aí, em outras palavras, das palavras de Paulo, ele chama de frutos da carne, que é quando você não deixa a seiva do Espírito circular na sua vida e você começa a produzir só coisa ruim. Aí ele lista os frutos que a carne produz: inimizade, briga, contenda, prostituição, feitiçaria, idolatria, egoísmo, malignidade, maldade, todo tipo de coisas ruins e reprováveis brotam da vida daqueles que rejeitam, que não estão ligados a Cristo. Irmãos, isso é uma realidade tão forte que Jesus chegou a dizer: quando um homem é liberto por Deus e o seu coração é limpo das ações de Satanás, e ali aquele homem fica com o coração como uma casa arrumada, tudo no lugar, tudo limpinho, tudo ajeitado. E ali ele vai vivendo, porque o diabo que bagunçava a casa dele foi repreendido, porque ele estava ligado a Cristo. Mas se aquele homem se desliga de Jesus, a Bíblia revela o que acontece. Aquele diabo que vivia rondando, procurando voltar para sua velha casa, ele olha a casa vazia porque o dono não está mais lá. Porque o dono, quando entrou, é como diz Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Um dia nós atendemos a batida da porta de Jesus. Ele foi bater na porta. Eu vos escolhi. Ele bateu e nós abrimos a porta.
e ele veio morar. Enquanto Jesus mora, a casa fica limpa, arrumada, organizada, tudo funciona. Mas se nós expulsamos Jesus de nossa casa e a casa fica vazia, Jesus revela que aquele diabo volta e traz com ele 7 espíritos piores para tornar o estado daquele homem pior do que era antes, para tornar mais difícil a libertação daquele homem. E a vida dele se torna terrível. Tudo porque ele não estava ligado a Cristo. Então, quando nós entendemos que o fruto depende de nós estarmos ligados em Jesus, nós vamos perceber que o fruto brota da ação de Cristo em nós. Em nós. Isso é muito importante, irmãos, porque temos que entender que é possível uma pessoa, como já falei, produzir frutos bons e frutos maus. Se você abrir a Bíblia em Mateus 7:17, até o versículo 20, você vai ver o que Jesus fala sobre a árvore como um ser humano e os frutos como suas ações. Ele diz que toda árvore boa produz bons frutos. Toda árvore boa. Segundo, toda árvore má produz frutos maus. E na forma do versículo 18, há implícita uma impossibilidade. Quando ele diz que não pode a árvore boa produzir maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Tanto que ele diz que toda árvore que dá bom fruto, que não dá bom fruto, corta e joga fora. E ele finaliza no versículo 20, pelos seus frutos os conhecereis. Então a receita que Deus usa para nos avaliar não são as nossas capas, nem as nossas máscaras, porque nós mesmos sabemos o que fazemos com sinceridade para Deus. O que o Senhor vê em nós são os frutos. Os frutos exprimem o quanto nós somos ligados a Cristo. Os frutos da nossa vida nos mostram e nos dão o termômetro da nossa vida espiritual. Se você olha para você e vê uma tendência de que na sua vida haja fruto da carne, precisa voltar mais para Jesus, tem que estar mais perto dele, tem que estar mais ligado a ele para que em você nasça o fruto bom, para que as pessoas conheçam em você frutos bons. Uma árvore, irmão, não pode esconder o fruto que ela produz. Não adianta. Por isso é que a Bíblia diz, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada. Pode alguém fazer o que for possível para esconder o seu mau fruto, mas em alguma hora todos verão o fruto ruim produzido por uma vida de alguém que só serve a Deus de aparência. O Senhor nos chamou para ir dar fruto e o fruto permanecer. Então é necessário nós nos avaliarmos e sabermos que é possível, como servo de Deus, eu perder o bom fruto e começar a produzir o mau fruto se eu não estiver ligado a Cristo. Romanos 6:22 diz, Paulo falando aos romanos, ele diz assim, olha irmãos, Romanos 6:22, agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, ele diz assim, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Em outras palavras, ele está dizendo, agora vocês são outras pessoas. Agora as ações que vocês produzem, elas caminham para a santificação. E o resultado disso é a vida eterna. Aí você vê, Paulo não escreveu essa carta aos Romanos junto com Hebreus.
Mas o escritor de Hebreus diz a mesma coisa. Ele diz assim: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. O fruto do crente precisa se dirigir para a santificação. Nossas ações, elas visam a santificação. E o resultado disso é a vida eterna. Em outras palavras, não brinque de produzir maus frutos, porque vão resultar em graves prejuízos para a sua vida. Paulo chega a dizer que é possível que nós produzamos frutos para a morte, inclusive. Romanos capítulo 7, no versículo 5, Paulo diz assim: irmãos, quando estávamos na carne, e as paixões, os desejos dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Fruto para a morte. Por isso, quando ele cita mais em outros lugares sobre o fruto da carne, ele diz assim: se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito de Deus mortificardes as obras da carne, vivereis. Então, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Mateus 12, 33. Pelo fruto se conhece a árvore. Pelo fruto. Em quarto lugar, eu quero dizer a você que, diante de nós conhecermos essa realidade de frutificar e frutificar bem, devemos ter alguns cuidados. Primeiro, saber que nós temos inimigos que trabalham para nos impedir de dar fruto. Há inimigos que trabalham. Se você abrir a Bíblia em Lucas 8,14, você vai ver lá que Jesus, ele, ao longo da parábola do semeador, tem um estágio ou uma forma da semente cair na terra, que embora tenha lhe permitido crescer, ela cresceu entre espinhos. E os espinhos sufocaram aquela semente. Jesus chama esses espinhos, no capítulo 8, versículo 14 de Lucas, de cuidados da vida e riquezas e deleites da vida. Essas coisas, elas atrapalham e impedem. Veja que ele diz: e não dão fruto com perfeição, porque há coisas que impedem que haja um fruto verdadeiro em nós. E nas palavras de Jesus inclui os cuidados, deleites e riquezas da vida. Então, nós devemos ter cuidado. E o que a palavra de Deus não diz, que não é que nós não devamos ter posses, mas as posses não podem nos ter. Eu posso ter riquezas e com isso abençoar muitas pessoas e a obra de Deus. Mas há muitos que as riquezas os dominam. Por isso a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por causa disso, as pessoas se metem em todo tipo de problema. Porque buscam prazeres, deleites, coisas que satisfazem a carne. E quando a carne é satisfeita, você não produz um fruto que preste. Nenhuma das 3 primeiras condições da parábola foram boas. A primeira, os irmãos se lembram. A semente que caiu à beira do caminho, o diabo veio roubar, para não frutificar, não nascer, não germinar. A segunda caiu entre pedras. Os irmãos lembram da história? Ela nasceu, mas não conseguiu ter raiz, porque era muito dura a região. E ela não conseguiu nascer, morreu. Quando o sol saiu, secou. A terceira é essa dos espinhos. Só foi boa a produção daquela que caiu na boa terra, onde não tinha espinhos para atrapalhar, não tinha pedras para fazer morrer e não tinha aves para levar a semente. Aquela semente que caiu na boa terra, ela produziu, ela criou raízes, ela cresceu e produziu frutos a 30, 60 e 100 por um.
E do fruto daquela árvore haviam sementes que iriam reproduzir aquela árvore em muitos lugares. Você precisa, às vezes, irmãos, os frutos são diferentes, assim, na sua forma de aparecer, mas na sua essência são os mesmos, o fruto do Espírito. Eu lembro que eu vi uma reportagem, tem umas plantas super esquisitas. Eu vi uma planta que existe em um determinado continente, que a semente dela fica dentro de uma flor que só consegue entrar um único tipo de vespa. Só aquela vespa, não existe outro inseto que consiga entrar. E aquela vespa, na hora que fura a casca daquela planta para ir buscar, a própria flor é uma espécie de fruto, então ela perde as asas e entra ali, e na passagem para depositar seus ovos, ela fica com o corpo carregado do pólen. E aquilo ali, quando sai, ela consegue carregar aquele pólen e a partir dali ela permite a multiplicação daquela espécie de planta. De maneira que aquela planta depende da vespa e a vespa da planta, aquilo virou um ecossistema fechado para elas ali. E são frutos diferentes. Outros são frutos como esses que a gente conhece, que tem um caroço só. Outro como uma ata. Os irmãos já conferiram quantos frutos em média tem uma ata? Deve ter mais de 30. Cada carocinho que você come pode produzir um pé de ata novo. Tem pessoas que são como a manga. Consegue produzir um de cada vez. E tem pessoas que são como a ata, que quando brotam fruto, conseguem espalhar a vida para muitos. Mas o que o Senhor nos chama para fazer não é questionando se você só produz uma semente ou um fruto ou 30 frutos. O que ele lhe chama é para produzir fruto e o seu fruto permanecer. E aquele fruto multiplicar. Seja de 1 em 1, seja de 30 em 30, seja de 100 em 100, mas nós não podemos parar de produzir. E esse cuidado nós devemos ter. Como João pregava em Lucas 3,8, irmãos, ele falava para as pessoas, produzir frutos dignos de arrependimento. Como é que vocês querem escapar vivendo de uma forma errada? Tem que produzir fruto digno de arrependimento. Quando Jesus fala aqui no capítulo 15, do livro de João, do Evangelho de João, ele está falando para uma igreja, para um povo que precisa estar ligado a ele para produzir e ter bons frutos que permaneçam para a honra e glória do nome do Senhor. Que tipo de árvore de galho você é? Você é um galho seco? Você é um galho que produz um mau fruto? Ou você é um galho que produz um bom fruto? Eu vou lhe dar uma boa notícia. Se você for uma árvore que produza bom fruto, a promessa do Senhor é que Ele vai lhe tratar, lhe limpar, lhe adubar, lhe ajeitar para que você produza ainda mais frutos. Por isso é que alguém diz assim, que é uma conversa que diz assim, que Deus não chama desocupados. De fato. Quanto mais você produz, mais Deus lhe dá para produzir com muita abundância, para abençoar. Então, escolha ser um ramo frutífero e não um galho seco, um galho que não tem valor, para que você não perca a oportunidade, como a figueira perdeu. Os irmãos lembram da figueira? Jesus parou perto da figueira, procurou um figozinho para saborear e não viu nenhum. Aí ele disse, nunca mais haja fruto em ti. Irmãos, vamos estar preparados e frutificando, para que quando o Senhor vier procurar em nós, Ele encontre frutos bons. E assim nós vamos ser abençoados e prósperos no Senhor. Amém?